Todo modelo é feito de contrastes. Nós já vimos no vídeo passado que toda teoria é um modelo e hoje nós vamos ver que todo modelo é feito de contrastes. Nós já começamos a ver isso quando verificamos que todo modelo é, no fundo, uma estrutura simbólica. Então não existe modelo que não seja uma estrutura simbólica, todos são feitos de símbolos básicos. E hoje nós vamos ver que todo o significado, todos os conceitos que existem naquele modelo são realizados por meio de contrastes desses símbolos. Para verificar isso, nós vamos começar de uma forma básica. Primeiro imagine um sistema onde possui apenas um símbolo. Um símbolo, um quadradinho onde pode estar preenchido todo o quadradinho por uma tinta preta, por exemplo. Como a gente pode tirar algum significado, algum conceito dessa estrutura simbólica que possui apenas um símbolo? Pois é, não tem como. Aquele quadradinho preenchido com tinta preta só poderia representar o todo, não poderia representar mais nada. Vamos agora então, imagine por exemplo uma folha quadriculada com vários quadradinhos pequenininhos nela por toda a folha. Para preencher essa folha com os símbolos que a gente possui, a gente só poderia preencher a folha com todos os quadradinhos de forma preta, pintado com a tinta preta, que é o único símbolo que a gente possui. Quando você pinta todos os quadradinhos de forma preta, a folha inteira vai ser preta. Então, o que a gente pode tirar? Quais são os conceitos que a gente pode tirar daquele modelo? Nenhum. Né? Como eu disse, só pode representar o todo, mais nada. No entanto, quando a gente agora adiciona um novo símbolo para essa estrutura simbólica, por exemplo, vamos dar a chance agora de ter um quadradinho com ausência de tinta preta ou um quadradinho com tinta branca. Então agora sim eu tenho dois símbolos. Eu tenho um símbolo com um quadradinho preto e um quadradinho branco. Agora quando eu for preencher a folha, que é cheio de quadradinhos, imagine quadradinhos bem pequenininhos, eu posso preencher cada pixel dessa folha com tinta preta ou tinta branca. Agora sim. Agora dentro dessa folha eu posso colocar desenhos, eu posso fazer código Morse nele, eu posso fazer códigos binários, onde o quadradinho preto seria 1, o quadradinho branco seria 0. Eu posso fazer os mais diversos tipos de desenhos que tem naquela folha, em preto e branco. E aí sim, aí eu consigo representar significados em função daquele modelo. Então aí sim eu consigo montar, em função dessas estruturas simbólicas com dois símbolos apenas, eu consigo criar contrastes entre esses dois símbolos. E os contrastes desses dois símbolos são o verdadeiro significado daquele modelo. Então eu tenho lá, por exemplo, um livro que tem algum desenho na capa. Esse desenho é feito apenas por contrastes entre os pixels pretos e brancos. Ou o próprio livro. O próprio livro é uma página em branco feito por contrastes entre os quadradinhos pretos e brancos. Então esses contrastes que esses dois símbolos apenas me permitem, criam todo um modelo, por exemplo. Então todo um modelo, por exemplo, desse livro é feito de contrastes. Bom, não só desse livro, né? Vocês entenderam. Então a gente está trabalhando com uma estrutura simbólica em geral. Então, a estrutura simbólica, ou os modelos em si, elas só carregam significado nos contrastes entre esses símbolos. Nós já vimos lá nos vídeos passados que lá o dicionário, né, ele tenta representar a palavra em função de palavras e tudo bem. Então, qual é o verdadeiro modelo ali daquele dicionário? É tentar os contrastes entre as palavras que vão te dar a semântica. A gente já viu, né, que o significado de uma frase depende do contexto como um todo. E o contexto como um todo significa todos os contrastes existentes entre todas as palavras que ali estão naquela frase. E mais ainda, depende do seu modelo de mundo, né, que a gente viu que na verdade depende da sua intencionalidade, da intencionalidade que você dá para a pessoa por ter escrito aquela frase. Então vai depender de vários outros tipos de contrastes. Bom, e enxergar isso então num modelo, numa estrutura simbólica simples, igual a essa de quadradinho preto e quadradinho branco, é muito fácil. Mas conforme a gente vai colocando isso em outras teorias, isso vai ficando mais difícil de entender. Mas vamos por partes que vocês vão entender isso também.
Imagine uma teoria física, por exemplo. Agora a gente vai mudar o nível hierárquico. Uma estrutura simbólica simples, eu acho que vocês já entenderam então que o significado do modelo está sempre em função dos contrastes dos símbolos iniciais. Certo? E nas teorias físicas? Na teoria lá da física clássica, vamos por enquanto utilizar só a física clássica, que é mais fácil, né, de entender essas coisas. Então lá na física clássica, ela também é uma teoria. Então a gente já viu que toda teoria é um modelo. Então a própria física clássica também é um modelo. Então ela necessariamente é uma estrutura simbólica. Então se ela é uma estrutura simbólica, todos os conceitos que estão ali naquela teoria é retirado em função dos contrastes daqueles símbolos básicos. E vamos ver então como que é. Então na física clássica a gente tem praticamente 3 símbolos, né? Na verdade tem mais, mas eu vou representar aqui por 3 símbolos, que seria espaço, tempo e partícula. Certo? É claro que a partícula, a gente vai ter na verdade mais símbolos que formam a partícula, porque a gente vai ter massa, vai ter carga, essas coisas, mas por agora é irrelevante isso. Vamos considerar que a nossa física clássica aqui seja feita apenas por 3 símbolos, espaço, tempo e partícula. Bom, percebam que o espaço sozinho em si, se você só utilizar o espaço sozinho, você nunca vai tentar tirar o significado nenhum dele. Você não consegue nem definir o que é espaço. A mesma coisa vale para o tempo e a mesma coisa vale para a partícula. Tá? As coisas só começam a fazer sentido quando você começa a contrastar esses 3 símbolos básicos. Quando você começa a fazer um contraste um em relação ao outro. E aí esses contrastes é que vão dando todo o entendimento daquele modelo das teorias clássicas. Por exemplo, você coloca, vamos contrastar a posição da partícula em função do tempo que ela ocupa. Pronto, aí sim é um contraste. Então você tem lá o contraste entre a posição e o tempo. E em função desse contraste, eu posso criar vários outros conceitos. Por exemplo, eu posso criar o conceito de velocidade. Então a velocidade seria o contraste que existe entre a variação da posição pela variação do tempo daquela partícula num determinado instante. Então esse contraste me dá uma característica, me dá o conceito que a gente tem de velocidade. Poderia usar esses mesmos símbolos básicos, né, essa mesma forma, para ir tirando vários outros conceitos. Por exemplo, aceleração, ou aceleração da aceleração, ou aceleração da aceleração da aceleração, e assim por diante. Certo? Bom, e perceba que todos os conceitos físicos que a gente tirar em cima daqueles símbolos básicos sempre são contrastes desses símbolos iniciais. Tá bom? Por exemplo, a gravidade. Só que a gravidade aí a gente vai precisar de massa, né? Então a massa seria um símbolo inicial também. Tá? Na verdade a partícula seria feita de massa e outras coisas, né? Seria feita de carga também. Então, na verdade, a partícula que não seria o símbolo inicial. A partícula já seria um contraste de outros símbolos iniciais, que, por exemplo, que é massa e carga. Mas vamos supor só na massa, para vocês entenderem. Então a massa seria um símbolo inicial, e aí juntamente com o espaço, né, vendo a distância entre duas massas, então eu tenho a característica de massa entre dois corpos e a distância entre eles, me dariam a força de atração que eles estão sendo, que está sendo exercido ali naquele momento, né? E perceba que tudo seria em função então dos símbolos básicos, tudo, tá? E você começa até a questionar se você precisa ou não criar outros símbolos básicos. Por exemplo, quando você diz que o campo gravitacional ele é definido como a força que apareceria se você colocasse uma massa unitária naquele ponto do espaço. Tá? Então, imagine uma massa unitária em todos os pontos do espaço e aí a força gravitacional que existiria ali é igual ao campo gravitacional. E aí você pergunta, o campo gravitacional existe ou não? Eu vou colocar o campo gravitacional como um símbolo básico ou eu não vou colocar o campo gravitacional como símbolo básico? Eu vou colocar o campo gravitacional apenas como uma suposição de uma força que existiria ali. Certo? Essa é uma discussão filosófica sobre o modelo. E são essas discussões filosóficas sobre os modelos que fazem a gente mudar os símbolos básicos de cada modelo. E aí a ciência vai constantemente mudando os símbolos básicos de todas as teorias. Certo? Então vai fazer uma reformulação dos símbolos básicos de todas as teorias.
Tá? É claro que depois, no caso, né, do campo gravitacional, na verdade, aconteceu primeiro, né, no campo elétrico lá. O Maxwell, ele tirou o campo elétrico e o campo magnético como uma coisa representacional e colocou como se fosse uma coisa existente. Tá? Mas isso é discussão para outros vídeos. Mas entendam isso, que então toda a teoria são feitas de símbolos básicos. E conforme você vai montando contrastes entre esses símbolos básicos, você vai criando os conceitos em cima daquele modelo. Tá? Então toda teoria é um modelo, todo modelo é um modelo simbólico, e toda estrutura simbólica, os significados que você deve tirar dali é em função dos contrastes que existem entre os símbolos básicos. Certo? Essa é a segunda hierarquia. A gente viu lá a primeira hierarquia, que é a mais fácil de enxergar, que seria o papel com os quadradinhos preto e branco. Segunda hierarquia para entender os contrastes é em função de teorias físicas, né? As teorias, ou quer dizer, não só física, mas qualquer outro tipo de teoria. Né? Todas as teorias seguem isso, então agora você já percebeu isso. E agora então vamos passar para a terceira hierarquia, que é a mais difícil de entender. A terceira hierarquia se dá na própria consciência. A terceira hierarquia é dizer que a sua própria consciência é um contraste da realidade. Certo? Perceba que nos vídeos passados a gente já captou que a verdade de primeira pessoa, que seria a sua consciência, ela nunca vai ser a realidade. E as verdades de terceira pessoa, que são as teorias e são os modelos, são apenas um modelo da sua consciência e nunca vai poder ser a sua consciência. Certo? Então uma estrutura simbólica nunca vai poder ser um conceito e o conceito nunca vai poder ser a realidade. Certo? Agora então, a gente acabou de provar que os modelos são feitos de contrastes. Agora a gente passou para um nível acima, a gente vai provar que a consciência como um todo é feita de contraste, só que da realidade. Então os modelos são contrastes de conceitos. Os conceitos ou a sua consciência são contrastes da realidade, que é o verdadeiro yin e yang, né? Que várias religiões aí orientais já falaram isso há muito tempo atrás. Mas vamos entender elas então. Vamos entender. Bom, para começar a entender isso, uma coisa básica é, imagine que a luz, por exemplo, imagine que todos os locais do universo fossem iluminados com a mesma intensidade de luz. Sempre tivessem a mesma intensidade de luz em todos os locais. Se existisse luz em todos os locais com a mesma intensidade, você veria sombra? Haveria sombra nesse universo? Não. Em nenhum local haveria sombra. E todos os locais teriam a mesma luminosidade. Se nenhum local tivesse sombra e se nenhum local todos os locais tivessem a mesma luminosidade, em algum dia você iria perceber que a luz existe? Não. Você não seria capaz de perceber que a luz existe. Certo? Por quê? Porque não existiria sombra. Você só consegue perceber que a luz existe, a gente só consegue perceber que o sol está mandando luz aqui desse lado, porque existe sombra desse lado. Ó, você está vendo metade da minha cara com sombra, metade com luz. E se eu tampar a luz aqui, ó, você vai ver que existe sombra aqui. É por isso que você percebe a luz. Você só percebe a luz em função de um contraste da sua consciência, que é luminosidade e falta de luminosidade. Se todos os locais tivessem sempre a mesma luminosidade, você nunca iria perceber o conceito de luz. Nunca. Entendeu? Então, o seu própria consciência, todos os conceitos da sua própria consciência são em função de um contraste da realidade. Sempre de forma dual. Porque para existir alguma coisa, tem que existir para você perceber que existe alguma coisa, essa mesma coisa tem que ser diferente em outro espaço. Em algum lugar do espaço ela tem que ser diferente. Ela não pode ser igual à mesma manifestação em todos os locais. Alguma coisa que tem a mesma manifestação em todos os locais ao mesmo tempo, você nunca perceberia. Tá? Na ciência a gente tem isso, que é o gradiente. Tipo, uma função potencial que não possui gradiente, que é constante em todo o universo, é a mesma coisa que de não existir. Não existe. Então uma função potencial constante em todo o universo, homogênea em todo o universo, é uma função potencial que não existe. Tá? Então todas as energias potenciais que existem no mundo físico é porque existe um gradiente dela. Porque se não existisse um gradiente de potencial no universo,
essa energia potencial não existiria. Certo? Bom, explicando melhor, eu sei que vocês ainda não entenderam direito isso. Vamos tentar dar mais exemplos. Bom, imaginem que eu vou colocar um óculos que só permite que eu enxergue o vermelho, a luz vermelha. Todas as outras luzes são bloqueadas pelo meu óculos. Então a única luz que consegue atravessar o meu óculos é o vermelho, é a luz vermelha. Isso quer dizer que quando eu coloco esse óculos, todo o universo que eu enxergo, eu vou enxergar em vermelho ou preto. Porque ou preto seria a ausência de luz, tá? Ou vermelho seria a luz que está entrando no meu olho. Então todo o universo seria vermelho ou preto para mim. Bom, imagina que eu tenho esse óculos desde que eu nasci. Desde que eu nasci, colocar esse óculos e nunca tirar esse óculos de mim. Nunca tirar. Esse óculos, então, está comigo desde que eu nasci. Então sempre eu vi o mundo em função de vermelho ou preto. Eu nunca vi qualquer outra cor no universo. Tem como nesse caso, eu formular o conceito de cor? Não. Porque para mim o conceito de cor seria, eu só conseguiria formular o conceito de claro e escuro. Por quê? Porque ou eu vejo luz vermelha, ou eu não vejo luz vermelha, porque eu veria o preto. E eu vejo que quando eu tampo a luz vermelha, eu vejo preto. Certo? Então eu conseguiria, nesse caso, eu conseguiria colocar o conceito de luz. Por quê? Porque a luz não é igual, não está homogênea em todo o espaço. Então eu tenho quantidades de luz diferentes. Então eu estou vendo lá o sol está vindo aqui, eu estou vendo ele vermelho. Então eu estou vendo ele vermelho e conforme eu vejo mais ou menos vermelho, aqui eu vejo um vermelho bem escuro por causa da sombra. Certo? Então eu consigo enxergar o conceito entre claro e escuro. Isso eu consigo enxergar. Então tudo é claro ou escuro. Só que eu não sei, pra mim eu nunca vi o branco. Então eu não sei o que é branco, eu só sei o que é vermelho. Pra mim aquele vermelho é similar à luz, não tem nada a ver com cor. Não tem nada a ver com o conceito de cor que a gente tem. Eu tô vendo tudo, é como se fosse em preto e branco. Tá? Então pra mim o mundo inteiro seria preto e branco. Seria como se fosse aquelas televisões antigas, né, que só passam tudo em preto e branco. Então pra mim eu estaria vendo tudo em preto e branco. Certo? Eu só conseguiria formular o conceito de cor, eu só conseguiria perceber que o vermelho é uma cor se por um acaso magicamente o meu óculos parasse de funcionar e eu começasse a perceber outra cor. Por exemplo, imagina que meu óculos agora, eu troco meu óculos e tem um óculos agora que deixa passar tanto o vermelho quanto o azul. Então eu veria o mundo vermelho, azul e preto. Aí sim, eu falo assim, opa, peraí, que é esse azul aqui? Eu nunca vi esse azul. Então se eu nunca vi o azul, aí agora sim eu vou criar um contraste entre o vermelho, o azul e o preto. Então eu vou ver que o vermelho e o azul são claridades e o preto é ausência de claridade. Só que dentro do polo de claridade, eu vou conseguir diferenciar duas claridades agora. Eu tenho uma claridade que é vermelho e uma claridade que é azul. Se eu tenho uma claridade que é vermelho e uma claridade que é azul, eu consegui distinguir a claridade. E aí o polo de claridade agora é distinto entre vermelho e azul. Então agora sim eu criei o conceito de cores. Porque antes eu só tinha criado o conceito de claridade e não claridade. Certo? Entenderam isso? Então perceba que tudo é contraste, até mesmo a nossa consciência é contraste. Então tudo que você percebe do mundo, as qualidades, os qualias que você percebe do mundo, são apenas contrastes da verdadeira realidade. Porque aquela coisa da verdadeira realidade que está em tudo e que existe em tudo, a gente nunca vai enxergar. Que seria a realidade última. Você nunca vai poder enxergar ela. Por quê? Porque ela não tem contraste dela. Então tudo que você percebe é o contraste da realidade. Certo? Então as cores são contrastes. Você só percebe, você só tem o conceito de cor na sua cabeça por causa que você tem um contraste entre cores diferentes. Certo? Se você visse tudo em preto e branco, você nunca ia ter o contraste, o conceito de que existe cores no universo. Nunca. Você nunca iria ter esse conceito. Nunca. Então todos os conceitos que existem na sua cabeça é feito de contrastes. Todos. Não existe conceito que não seja feito de contraste. E aí você fala, contrastes de quê? Contrastes da sua própria percepção. Tá? Contrastes da sua própria percepção. E a sua própria percepção é um contraste da realidade. Certo? Isso fica, né, esse exemplo que eu dei, se você realmente entendeu esse exemplo que eu dei, você percebeu isso bem claro. Bem claro. Um outro exemplo que também é bom de enxergar isso é em função do alto e o baixo.
para você perceber o alto, necessariamente você precisa de ver o baixo. Para você ver o baixo, você necessariamente precisa de ver o alto. Por exemplo, imagine que no mundo só existem esses dois pilares, eles estão iguais. Em algum momento desse mundo, sempre está no mesmo pilar, hein? Em algum momento desse mundo, você iria experimentar o que é ser alto e o que é ser baixo? Não, nunca. Você só vai colocar na sua consciência o conceito de alto e baixo se existir uma diferença entre dois pilares. E você só vai enxergar alto aqui se você estiver vendo o baixo ou estiver consciente de que o baixo existe. Então você só sabe que está no pico porque você tem a noção do vale. E você só sabe que está no vale porque você tem a noção do pico. Então tanto o conceito de pico como o conceito de vale são o contraste do outro. Tá? Então não existiria o pico se não fosse o vale. E não existiria o vale se não existisse o pico. Então isso é um contraste. E o próprio conceito de altura que você faz já é em função desse contraste. Tá? Ou seja, o conceito de pico está contido nele o conceito de vale. E o conceito de vale está contido nele o conceito de pico. Certo? De forma que você nunca criaria o conceito de um se o outro não existisse no universo. Entendeu? Então a única coisa que você consegue perceber são o contraste deles. Então você só tem esse contraste. E uma coisa interessante, né, quando você fala altura, na verdade você já está em infinitos contrastes, porque você está dando contraste de existir aqui, 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 aqui. Então você já está dando infinitos contrastes para aquilo lá, certo? Imagine um número binário, 0 e 1, aí é só 2, certo? Aí não teria o contraste no meio aqui. Então se fosse só um número binário 0 e 1, então tipo o 0 só faz, só tem relação em função do 1. E o 1 só tem relação em função do 0. Imagina que eu vou criar um terceiro patamar agora. 0, 1 e 2. Se eu criar um terceiro patamar aqui no meio, perceba que o contraste entre esses três patamares é diferente do contraste de altura. Porque o contraste de altura você já está colocando infinitos patamares aqui no meio. Tá? Porque daí você pode ter várias alturas. Se fosse um contraste lá trinário só, né, 0, 1 e 2, então você teria só esses três alturas possíveis, você não teria infinitas alturas no meio delas, certo? Então perceba isso também, perceba que alguns contrastes nossos são em infinitos patamares, né? O contraste de altura é um deles. Então quando eu falo lá de vale e pico, é que na verdade o que você tem dentro da sua consciência já está colocando infinitas alturas aqui no meio, tá? Mas entenda, se eu posso fazer a mesma coisa utilizando apenas realmente dois níveis só, dois níveis, como se fosse um nível binário, tá? 0 e 1. Tá? Então, e o 1 só faria relação em função do 0 e o 0 só teria conceito em relação a 1. Certo? Bom, e é isso, isso deixa isso muito fácil, né, de perceber. Então os religiosos orientais já falaram isso há muito tempo, eles já falaram que tudo que tem na sua consciência é o yin e o yang. Tudo é em função de contrastes. Então o bom só existe porque existe o mal. A dor só existe porque existe um não dor. Então, tipo, qualquer coisa que a gente concebe como existência só existe em função de uma não existência. Certo? Então, ou seja, o ser implica no não ser. E o não ser implica no ser. Todo conceito que você faz na sua cabeça, você tem que ter os dois patamares. Ele é sempre feito de contrastes. É impossível você pensar alguma coisa que não seja em função de um contraste. Impossível. Ou seja, isso já prova lá a incognoscibilidade da verdadeira realidade. Porque tudo que você consegue enxergar da realidade, tudo que você consegue perceber da realidade são apenas contrastes. Tá? Então quando você fala lá que Deus é bom, é até bom para a gente ver isso, que eu tenho que corrigir aquelas coisas que a gente definiu da substância fundamental lá no primeiro vídeo. Então no primeiro vídeo que eu fiz, a gente definiu que a substância fundamental lá, ela tinha que ser única, ela tinha que ser indivisível, tinha que ser eterna, tinha que ser infinita nela mesma. Certo? Só que agora você já sabe que quando a gente fala que era única, a gente está utilizando palavras duais. Por quê? Porque a nossa consciência é dual.
tudo que a gente pensa é de forma dual, é de forma em função de um contraste. Então, se tudo que a gente pensa é de forma dual, essa palavra não faz sentido para definir a realidade última, porque a realidade última ela não é dual. A realidade última ela é, ao mesmo tempo que ela é eterna, ela também é não eterna. Ao mesmo tempo que ela é infinita nela mesma, ela também não é infinita nela mesma. Ao mesmo tempo que ela é boa, ela também é má. Entendeu? É tipo assim, ela é os dois polos ao mesmo tempo. Tá? Então a realidade última é sempre os dois polos. Então você falar, por exemplo, que a realidade última é eterna, não faz sentido, porque você já está dando um conceito de tempo para ela. E ela não tem esse conceito temporal dentro dela. Porque o próprio conceito temporal é um contraste da realidade. É o contraste de que a cada momento eu vejo a coisa um pouco diferente. Certo? Então isso é um contraste. Então o próprio conceito de tempo é em função de um contraste que a gente tem da realidade. O próprio conceito de espaço é feito em função de contraste, que tem alguma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, então a gente cria um conceito de espaço, certo? Então esse conceito de espaço já é um contraste, então não pode ser a realidade em si, a realidade última. A realidade última ela é tudo ao mesmo tempo, ela é una, certo? Então isso é que buga. Então falar que Deus é único não tem sentido. Falar que Deus é eterno não tem sentido. Falar que Deus é infinito dele mesmo não tem sentido. Por quê? Porque é a mesma coisa que você falar que... ou falar, né? Tem muita gente falando, Deus é bom. Não tem sentido falar que Deus é bom. Porque Deus é bom e mal ao mesmo tempo. Tá? Porque na verdade o bom e o mal nasceu dele. É um contraste dele próprio. Então bom e mal são um contraste do outro. É um contraste que veio dele próprio. Certo? Então... você dá essas... É claro que numa linguagem dual você vai falar Deus é bom, realmente, assim como a gente está falando lá, né, no negócio, na definição de substância fundamental, quando a gente pensa de forma dualística, então o pensamento de forma dualística fala pra gente que a substância fundamental tem que ser única, tem que ser eterna, tem que ser infinita nela mesma, certo? E tem que ser indivisível. Pronto, então isso são características realmente duais e que, analisando o universo de forma dual, elas fazem sentido. Mas analisando a mesma substância fundamental de uma forma una, ela não faz sentido, que é a mesma coisa que falar que o universo está para cima. Não, porque o universo está para cima e para baixo ao mesmo tempo. Não existe nem para cima nem para baixo no universo. Certo? Não existe nem... o universo está colorido. Não, o universo não é colorido e nem não colorido. O universo é os dois ao mesmo tempo. Certo? O universo, sei lá, está... enfim, qualquer definição que você der para o universo vai ser sempre dualística, certo? E é por isso que você não pode falar que o universo é apenas um polo. Então, dentro do polo de eterno e não eterno, você não pode falar que o universo é só eterno. Porque ele é os dois juntos, porque ele na verdade, ele criou esse polo, e esse polo não pode definir ele. Por quê? Porque os dois polos, ele veio do universo, ele veio da realidade última, veio da substância fundamental. Então, você não pode definir a substância fundamental em função de apenas um polo daquilo. Certo? E é por isso que, né, que eles falam lá que Deus, que seria a substância fundamental, será sempre incognoscível. Você não vai nunca... Tudo que você fala sobre o universo nunca pode ser o universo em si. Certo? E a gente já viu essa incognoscibilidade da substância fundamental de várias formas diferentes. Né? Isso é só uma outra forma de provar. É a mesma coisa que a gente já provou, né, um monte de vídeo aí pra trás. Certo? Então existem várias formas de provar isso, várias. Essa é só uma delas. Se você realmente entender isso, se você realmente entender que tudo que passa na sua cabeça é contraste da realidade, você entende que você nunca vai poder enxergar a realidade. Óbvio. Óbvio, é só mais uma forma de entender isso. Certo? Só mais uma forma. E uma forma muito bonita, né? Que você você não cai mais em diversas falácias. Por exemplo, quando você fala Deus é bom, Deus é generoso, Deus é assim, tá? Tipo assim, sim, numa visão dualística, sim, numa visão dualística você estaria falando a verdade. Mas numa visão mais profunda da coisa, você fala, não, porque a realidade última é incognoscível. Tipo, você não consegue nem pensar sobre ela. Porque o próprio pensamento é apenas um contraste que veio dela. Entendeu? Então, muito bom isso. E esse aspecto é o que fez, por exemplo, alguns filósofos denominarem a substância fundamental de nada e alguns outros denominarem ela de tudo. Por exemplo, a gente tem Nagarjuna, que é um filósofo budista, que coloca a realidade como vacuidade mesmo, fala nada. Fala que a realidade em si não é nada, tipo, não existe a realidade em si. E você tem lá Spinoza, que coloca a realidade como Deus, como tudo, tudo que existe. Entendeu? Ou seja, o tudo e o nada são a mesma coisa. São a mesma coisa, tipo, não tem sentido você denominar o que realmente existe de tudo e também não tem sentido você realizar o que realmente existe de nada, porque na verdade ele é os dois.
Então você pode denominar ele tanto de nada, assim como Nagarjuna denominou, e você pode denominar ele tanto de tudo, como Spinoza denominou. De Deus, né? Ou o religioso também, né? Quando se fala em Deus, é como se ele fosse tudo, certo? Então perceba isso, né? Isso é o contraste. E para finalizar, eu vou te dar o último exemplo que vai explodir a sua mente, que é, primeiramente, quando você percebe que tudo é contraste, que toda a sua consciência, tudo é contraste, e é um contraste dentro do outro, um contraste dentro do outro, lembra que a gente fez? Primeiro você faz o contraste de claro e escuro, e dentro do polo de claro você faz o contraste de cores, por exemplo, azul, vermelho, e assim vai. E aí você pega, como todos os contrastes estão dentro de todos os contrastes e bifurcando, qual será o primeiro contraste de todos? Qual será o primeiro contraste que existe na nossa consciência? E ao pensar sobre isso, você vai cair no primeiro contraste que é foda, que é o seguinte: perceba que toda a realidade que você percebe, a gente já viu que somos nós, a nossa própria consciência. Então a minha própria consciência é todo o universo que existe. Para mim, né? Não estou dizendo que não existe um universo fora de mim, eu só estou falando que, para mim, tudo que existe, que eu vejo, né? Como a gente viu, aquela estrela lá, o Sol, tá lá, ele está dentro do meu crânio, a gente já viu isso nos vídeos passados. Então tudo que eu consigo perceber está dentro de mim, certo? Que faz parte da minha consciência. Qual seria o primeiro contraste então? Quando eu pensei sobre isso, quando você pensa profundamente sobre isso, você chega que talvez, o primeiro contraste seja simplesmente a distinção entre eu e o universo. Por exemplo, eu não me vejo como o Sol, mas eu sei que a gente já viu, a gente já provou nos vídeos passados que eu sou o Sol. Aquele Sol que eu estou vendo. Não estou dizendo que não existe um Sol além de mim. Não estou dizendo que na verdade, na realidade última, não existe um Sol que seja separado de mim, tá? Na verdade ele não é separado, mas enfim, não estou falando que eu não sou o Sol. Tipo assim, aquela imagem de Sol que eu estou vendo sou eu. Se aquela imagem sou eu, por que eu me separo? Na minha consciência existe uma separação, porque na minha consciência e na sua consciência a gente tem uma separação entre o que é o sujeito e o que é o objeto. Tá? Então, todo aquele mundo subjetivo que eu tenho é um contraste do mundo objetivo. Porque só existe mundo objetivo porque existe um mundo subjetivo. E só existe um mundo subjetivo porque existe um mundo objetivo. Não existiria um sem o outro. É como se, para existir um observador, tem que existir algo a ser observado. E para existir esse algo a ser observado, ele só existe dentro de um observador. Isso não quer dizer que não existe um objeto, porque isso é extrapolar, né? Eu não estou dizendo que não existe um objeto fora da minha observação. Só que dentro da minha consciência, tudo que eu consigo imaginar necessariamente está dentro do meu ato de observar. Então não existe nenhum objeto no mundo experiencial meu que não seja em função da minha observação. Não existe. Certo? Então, tudo que é observável no meu subjetivo faz parte da minha consciência. Entendeu? Então esse para mim talvez seja o primeiro contraste. O primeiro contraste seja o simples eu, né? A simples destacamento do mundo, que a gente fala que é o nosso ego. Então o nosso ego talvez seja o primeiro contraste que existe da nossa consciência, se chama ego. Que é a imagem que você faz de você mesmo. E essa imagem que você faz de você mesmo é a distinção entre todo mundo psíquico, todo mundo subjetivo, em função de todo mundo objetivo, daquela percepção toda que chama consciência. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu sou aquele sol, eu não me vejo como aquele sol. Então, esse é um primeiro contraste. Eu jogo um mundo subjetivo e perceba que o mundo subjetivo nunca vai poder ser formado por um mundo objetivo. Claro que não, porque são contrastes um do outro. São contrastes um do outro. E se você for a fundo nisso, né, na verdade você pode cair aí em diversas falácias. Né? Por exemplo, eu não estou dizendo que não exista um universo além, mas eu também não posso dizer que não existe, que o universo todo é só a minha consciência. Eu também não posso dizer que nada, né? Eu não posso falar nada a nível mais profundo, que é incognoscível. A gente já viu, a realidade última é incognoscível, então eu não posso falar nada da realidade última. Tá? Nada. Ela é incognoscível, ela está além de todos os contrastes que existem na minha consciência. Mas perceber que o que a gente chama de eu é apenas um contraste o mundo subjetivo é um contraste do mundo objetivo e um não existiria sem o outro, perceba, isso é
de bugar a cabeça. Né? E perceba o quanto isso é bonito. Então esse é o último exemplo que eu dou sobre os contrastes, para realmente você perceber que até o seu conceito de eu, o seu ego é um contraste. É um contraste do que realmente existe. Ou seja, não faz sentido você dizer que a realidade última sou eu ou não sou eu. Entendeu? Tipo, da mesma forma que não faz sentido você falar que a realidade é alta ou baixa, também não faz sentido você falar que a realidade última não sou eu, ou sou eu. Por quê? Porque a realidade última sou eu e não sou eu ao mesmo tempo. Ele é os dois contrastes, os dois polos. Então, eu e não eu são apenas dois polos diferentes do mesmo contraste, que é a realidade última. Então, a realidade última sou eu e não sou eu ao mesmo tempo. Entendeu? Bom, e na próxima aula a gente vai ver então que a mensuração, toda mensuração é apenas uma comparação em função dos conceitos contrastados. Até o próximo vídeo.